Eu ajudo você a resolver os seus problemas através do formato do seu corpo. O seu corpo é a parte visível da sua mente e a sua mente revela para mim todas as suas histórias, as suas dores, os problemas que você enfrenta hoje. O corpo ela é a parte visível da mente, então ela me ajuda, o seu corpo me explica quem exatamente você é e faz com que a gente possa aí desvendar e resolver todos os problemas que você esteja enfrentando, tá? E falando sobre o tema dessa live, qual que é essa energia que se você focar vai aumentar o seu amor próprio? E eu estou falando sobre a energia do feminino. Também é atribuída a polaridade Yin, de Yin e Yang, que nada mais são conceitos do taoísmo que fala sobre essa dualidade que existe no nosso universo. Então são duas forças fundamentais e opostas, mas ao mesmo tempo são forças complementares que a gente pode encontrar em todas as coisas aqui, né, na nossa existência nesse planeta. Então, o Yin, ele é o princípio da noite e o Yang é o princípio do dia. O Yin pode ser considerado e representado pela Lua, o Yang pelo Sol, que também se complementam. O Yin, ele representa a passividade e o Yang, a ação. Percebem que são energias opostas, mas extremamente complementares. Então, a gente encontra essas energias dentro de nós, independente do nosso gênero, independente da nossa orientação sexual ou em qualquer distinção. A energia do feminino, a qual a gente vai conversar sobre hoje aqui, ela não se refere somente a nós mulheres, tá? Ela é encontrada em ambos os gêneros, mas antes da gente falar que nós estamos numa sociedade do patriarcado, doente, bélica, competitiva, que os homens também precisam se curar da energia do feminino, antes da gente ficar aqui falando do externo, de todos os problemas sociais que nós enfrentamos na nossa sociedade, a gente precisa partir de um ponto inicial. E qual que é o nosso ponto de partida? Somos nós mesmas. Então a ideia é a gente olhar para nós e resgatar em nós esse sagrado do feminino que por muitas e muitas e muitas décadas sim foi ferido, foi oprimido e foi distorcido. No final das contas, todos nós somos filhos de um pai céu e uma mãe terra. Mas apesar da gente saber disso, a gente sabe que a gente tem uma sociedade do patriarcado que vem cada vez mais distorcendo esse lugar e fazendo com que a gente abafe essa polaridade, que a gente oprima essa energia do feminino, trazendo em todas nós um desequilíbrio do nosso ser, uma mal interpretação dessa energia e também fazendo com que a gente tenha baixo autoestima e que tenha complexos de inferioridade. Por isso a importância de focar na energia do feminino para aumentar a nossa autoestima, para aumentar o nosso amor próprio, que nada mais é do que aquele olhar para dentro, resgatar ou melhor, relembrar algo que já existe dentro de nós e que muitas vezes na correria do dia a dia, na energia do masculino, que é a ação, que é para fora, que é a provedora, a gente acaba se desequilibrando e esquecendo desse lugar. Então vamos entender melhor sobre a energia do feminino, o que significa o Yin. O Yin, ele vibra no feminino, então ele significa uma energia, sentimentos relacionados a um lugar mais acolhedor, é uma energia mais receptiva, é uma energia que a gente tem que se colocar para dentro, ser mais introspectiva, é a energia também do descanso, a energia que traz a mulher sábia, a anciã, é o lugar que a gente tem que ter a paciência, se conectar com a nossa intuição. A energia do feminino, ele fala sobre o sentir, sobre as manifestações, sobre a intuição, sobre assuntos relacionados à natureza, à mãe terra, a manifestação do amor. Nós somos dentro desse lugar puro amor incondicional. Então, a energia do feminino em si, ela é a própria impermanência e a própria incerteza de um ser na face da Terra. É uma energia que a gente diz até que tem um âmbito do desconhecido, porque para ir para dentro, para se recolher,
a gente precisa ir para nossa caverna, para a caverna dos nossos mistérios, para a caverna do oculto, da magia, e é um lugar de infinitas possibilidades, além, claramente, de ser o canal para a vida. Quando a gente fala de energia do feminino, que repele nós só de pensar, é a gente se colocar no lugar da vulnerabilidade, no lugar da fragilidade, que é nessa energia que a gente é capaz de acolher a dor do outro, mas antes disso, acolher a nossa, acolher o nosso ser, ter coragem de aceitar as nossas imperfeições, porque também é acolhendo, aceitando e integrando tudo que vem a nós e sobre nós, que a gente entra nessa energia e na conexão do amor, na conexão e no pertencimento de sermos todos uns e equilibrar esse lugar da energia do feminino junto de mãos dadas com a polaridade da energia do masculino. Eu estou enfatizando bastante para vocês aqui o termo energia para que vocês sempre associem esse poder e esse lugar a uma energia. Porque muitas vezes, isso já aconteceu comigo também, da gente pensar o seguinte, feminino, eu já sou feminina, eu não preciso entender do poder do feminino porque eu sou vaidosa, eu me visto bem, eu uso roupas de mulher e não tem nada a ver com beleza e com estética, tá? Tem tudo a ver com uma energia que todos nós temos e a gente precisa entender durante o nosso dia, durante a nossa existência, como é que a gente transita em cada uma dessas energias para que a gente tenha equilíbrio para materializar abundância e prosperidade, porque equilibrando as duas polaridades é que você consegue sim sair do lugar da dor, da baixa autoestima e da inferioridade para ir para o lugar da manifestação da abundância. E o que eu quero dizer para vocês que é muito importante, que hoje a gente está falando sobre a energia do feminino, mas nós não podemos nesse momento se unir, se juntar e excluir a polaridade do masculino. A ideia aqui é integrar. Então, o que a gente não pode fazer nesse lugar e nesse bate-papo é excluir qualquer uma das polaridades. Vamos lembrar que aqui no planeta Terra a gente está num planetinha dual. Logo, todas as polaridades têm um contrapeso, as duas faces da moeda, existe tanto a luz quanto a sombra. Então, se a gente, por exemplo, não tem muita paciência em entender o poder do feminino, excluir o feminino, o que a gente faz normalmente no nosso dia a dia? A gente exalta a polaridade do masculino, que é uma polaridade que nós mulheres estamos muito acostumadas, que é a polaridade da ação, da independência, de ser provedora, de ir lá, de fazer um negócio acontecer, de agir, o sol. Então, essa energia que requer lógica, raciocínio, objetividade, iniciativa, praticidade e determinação. Se a gente exclui a polaridade do feminino e fica enaltecendo somente a polaridade do masculino, o que acontece? A gente também fica enaltecendo o lado sombra dessa energia, porque em ambas existe a luz e existe a sombra. Em ambas, se você está no excesso dessa energia, você também está manifestando sombra para o seu dia a dia. E o que é a sombra do lado masculino, da energia do masculino? É esse lugar que a gente vê muito no noticiário, de guerra, de competitividade, de indiferença, o masculino autoritário, repressor, egoísta. Todos esses significados que eu mostrei, que eu falei aqui para vocês agora, são representação de um masculino distorcido, de um masculino enaltecido, aquele lugar de superioridade que nós somos e fazemos pela força. Aqui quem manda sou eu. Então, se você oprime a energia do feminino e enaltece a energia do masculino, você vai sim manifestar as coisas boas dessa energia, mas também o lado negativo de tudo isso. Então, a gente não pode excluir nenhuma polaridade, mas a gente também tem que curar de que forma? Integrando. Então, se a gente não integra, a gente entra ainda nesse lugar dos excessos ou ainda da falta, tá?
Olha, eu expirei para falar para vocês sobre exatamente esse exemplo que eu queria dar. Essas energias, gente, é a pura interação entre respirar e inspirar. Não existe esse lugar de sobreviver apenas inspirando. A gente também precisa expirar. Então, a gente precisa expandir, que é o masculino, é essa energia, mas a gente também precisa se recolher. E a gente precisa entender em que momento da nossa vida a gente deve fazer isso. E existe momento e existe espaço para todos os lugares, para todas as polaridades. E eu preciso aceitar, integrar, inclusive, as sombras de cada uma dessas duas polaridades, dessas duas energias, para fazer com que eu ande no equilíbrio. O grande exercício, o grande desafio da vida é você se manter diariamente em equilíbrio com essas duas energias. E aí você equilibrada, você consegue manifestar no externo situações também que te coloquem nesse lugar. Às vezes expandindo, crescendo, agindo, empreendendo, se tornando independente financeiramente, mas também sabendo recolher e acolher as suas fraquezas, o seu momento de repouso, de descanso, de introspecção, é necessário. E porque a energia do feminino é um poder para a gente aumentar a nossa autoestima, para a gente aumentar o nosso amor próprio. Porque a gente está numa sociedade totalmente desconectada do coração. Nós estamos numa sociedade onde a gente aprende e é incentivadas o tempo todo a sermos competitivas, a sermos extremamente julgadoras, a entender que o social é o que dita o que está certo, o que está errado. A gente está numa sociedade extremamente insensível, ausente, divididas, a gente não tem capacidade sequer de se conectar com a dor do outro. A gente está numa sociedade onde nós somos números, passando por um caos agora planetário, que também reflete no nosso caos individual, então é da ordem ao caos, né? E aí a gente vive nesse mundo de excesso, é muito daqui ou de falta, que mostra claramente que a gente está procurando o tempo todo no lugar errado, que é fora, esperando a aceitação do social, e a gente fica incansavelmente nessa busca de algo que vá nos preencher, de um vazio existencial. E o que é esse vazio existencial se não a falta de nós mesmas? E quando eu falo a falta de nós mesmas, é se não a falta de algo e de uma energia que está dentro de nós, mas que a gente está buscando fora. Então, o que a gente pode fazer nesse momento? É necessário e é preciso voltar para dentro. E voltar para dentro é olhar para essas profundezas que a gente às vezes não sabe explicar, mas que todas nós sentimos. É para o que não é visível. E aí, dentro desse lugar do invisível, das emoções, a gente tem tantos tesouros reservados para nós, mas às vezes a gente está com medo de mergulhar dentro de um desconhecido, ou ainda impaciente para olhar para isso. Então a gente precisa sim sair um pouco dessa dimensão solar, quebrar um pouco dessas fronteiras da razão, do raciocínio lógico, para a gente entrar, penetrar em um caos profundo que existe dentro de nós e que nos habita, faz parte de nós. A gente precisa sim abrir mão da lógica, abrir mão do controle, para a gente mergulhar dentro de um infinito que somos nós mesmas e que está nos aguardando com infinitas respostas que você continua procurando no social, que você continua procurando no externo. E a mulher é um canal para essa imensidão vasta. Sim, a mulher é um canal, inclusive, para a manifestação desse próprio amor. Então, quando a gente para de buscar fora, querendo encontrar respostas, a gente às vezes consegue olhar para dentro e resgatar e relembrar que nós já somos o amor que a gente vive buscando fora. Um amor que é capaz de gerar outras vidas. Um amor que é capaz de manifestar um ser dentro de nós. Olha que profundo isso. Olha que importante isso para nós. E muitas vezes a gente não valoriza esse canal de amor. Genuíno, complexo, confuso, obscuro muitas vezes. De dentro de profundezas
tão bonitas que a gente não nos reconhece, não se reconhece como um ser imperfeito. E eu quero trazer para vocês um depoimento, na verdade é uma história, um exemplo de uma cliente minha, vou denominá-la como Renata, não vou citar o nome dela aqui porque é bem recente esse caso. A Renata é uma mulher muito moderna, muito independente, bem nesse lugar de eu não preciso entender da energia do feminino, porque é uma mulher muito atraente, muito sensual, muito bonita, muito vaidosa. E a Renata, ela veio para análise corporal e aí numa sessão de análise junto comigo a gente identificou que um dos traços de caráter da mente dela era o caráter ali do rígido, né? E uma mulher rígida, ela normalmente, se ela tá na dor, ela tem a energia do masculino exacerbado. Exacerbado significa uma energia do masculino ferida, muitas vezes opressora, reprimida. E o masculino ferido nesse momento significa que, como ela não teve um entendimento, como a crença dela é um masculino ruim, distorcido, que fere, que pune, o que ela vai fazer? Ela vai buscar um mecanismo de defesa para não precisar mais de um masculino que proteja, que seja o provedor, para ela mesma encarnar esse papel. Então, era uma mulher extremamente independente, porém, o que ela também manifestava na vida dela? Uma vida tensa, uma vida rígida, era uma mulher que tinha um lado racional muito forte, era muito explosiva, sem paciência, então ela tinha uma aceleração mental muito grande, muito racional, muito prática, muito objetiva. Os problemas aconteciam na vida dela e ela queria ter controle o tempo todo de tudo e de todos. Como é que eu faço para resolver? Eu quero praticidade. Ela não se permitia estar no problema e se sentir mal com o problema, integrar um luto, o término de um relacionamento. Aí terminou comigo, eu não quero nem saber, o problema é dele, ele que é o errado, ele que se exploda, eu sou maravilhosa, eu sou a Mulher Maravilha, veste a couraça, né, de que aqui ninguém me machuca. E aí ela não tinha, ela vivia numa tensão muito grande. Ela é uma mulher que tem a voz muito alta, muito extravagante, pouca paciência para ouvir a si mesma. Os outros, então, nem passava. Você começava a conversar com ela e já logo ela vinha te atropelando com as opiniões dela. Um corpo muito tenso, muito rígida, cheia de postura, não se permitia sequer relaxar. E aí a gente fez sim um trabalho muito profundo. Ela veio com a queixa de relacionamentos rasos, ela tinha dificuldade de confiar nas pessoas, ela dizia que as pessoas elas se aproximavam, mas logo se afastavam dela. E aí, gente, a gente fez um trabalho muito profundo, né? Para que ela pudesse perceber e enxergar que ela tinha ali um masculino exacerbado, logo um masculino distorcido, um masculino ferido, que levou ela a vestir inúmeras couraças, como se fosse um escudo para se proteger de toda a dor que ela sentia desde a infância dela, que foi uma infância regada de pessoas trazendo baixa autoestima, colocando ela como inferior, que ela não seria capaz. E aí ela veio mostrar para o mundo que ela era capaz, coberta de arrogância, coberta de eu posso, eu sei o que eu estou fazendo, a sua opinião não importa. E também trazendo junto com ela um nível exacerbado de perfeccionismo, de autocobrança, de opressão, se sentia culpada por isso. Então ela tinha incontáveis medos que a gente pesquisando foi entrando lá na causa raiz e mais uma vez a gente identificou que era baixa autoestima, falta de amor próprio. Porque se você tá no lugar de amor próprio, se você tem uma autoestima elevada, você não cria problemas de relacionamento. Se você tem uma autoestima, você cria
um lugar onde as pessoas querem ficar perto de você, as pessoas querem se relacionar com você. E mesmo sendo uma mulher muito forte e independente, ela criava situações contrárias. Então vamos voltar. Estava aqui falando para vocês sobre um exemplo de uma mulher que tinha o masculino, a energia do masculino muito exacerbada e criava problemas de relacionamentos afetivos, onde as pessoas não se aproximavam dela, justamente por ela ter essa couraça. E também ela percebeu que era uma autossabotagem. Será que as pessoas se afastam de mim? Ou será que sou eu que crio manifestações para as pessoas se afastarem? Porque, por exemplo, a Renata, ela era uma pessoa extremamente impaciente e não aceitava a opinião dos outros. A opinião dela sempre era melhor. Você falava com ela sobre alguma coisa, ela sabia mais do que você. Você ia citar sobre determinada opinião, ela ia lá e criticava a sua opinião. E, gente, quem é que gosta de uma pessoa assim? Me fala. Quem é que fica perto de uma pessoa que sempre se acha melhor do que todo mundo, sempre acha que tá certa de tudo, sempre acha que é a mais forte e que as outras pessoas nunca sabem mais do que ela? Extremamente competitiva dentro de um ciclo social. Então, será que as pessoas que se afastavam dela ou era ela que criava mecanismos de defesa porque tinha tanto medo desse lugar das relações humanas, da sensibilidade, de transmitir as suas emoções, de ser uma pessoa flexível, de aceitar um carinho, um contato físico? Será que não era ela que tinha tanta resistência e tanto medo de uma aproximação com as pessoas que o medo fazia com que ela rejeitasse esse lugar e usasse essa couraça do masculino, que eu tenho que ser forte, que eu tenho que ser firme, que eu tenho que ser séria, que eu tenho que dar conta de tudo? E aí, vestindo essa couraça, ela cria mecanismos de defesa para ter atitudes como essa, onde ela mesma afastava as pessoas. Ela tinha atitudes que fazia com que as pessoas, porque ninguém gosta de ficar com uma pessoa assim. Ao contrário de quando você tem uma energia do feminino equilibrado, o que o feminino equilibrado ele traz? Ele traz acolhimento, ele traz escuta, ele traz paciência, ele traz empatia pela dor do outro. Percebe a diferença? E aí, de uma forma muito linda, ela foi se aprofundando nesse lugar e se reconhecendo. A gente fez um trabalho bem profundo sobre terapias corporais, ressignificação de crença, de entendimento do que era a energia do feminino, que não tem nada a ver com vaidade, para assim se permitir viver também nessa energia, sem excluir todo esse masculino que ela tinha, que era muito forte, muito potente, capaz de manifestar, inclusive, grandes realizações financeiras, pessoais para ela. Não é excluir, tá? Muitas vezes também, muitas de nós usamos a energia do feminino por falta de compreensão do jeito errado. Então, como a gente está falando de polaridades e extremos, é importante também observar se você está vivendo essa polaridade do feminino em excesso. E quais são os sintomas? Quais exemplos eu posso trazer aqui para vocês de que é viver a energia do feminino em excesso? Observem isso em vocês também, é muito importante trazer esse equilíbrio. Então, uma mulher que tem muita energia do feminino condensado, o que ela tem? Dificuldade para tomar a iniciativa e de decidir as coisas, porque o feminino ele é muito para dentro, né? Então, se você tá com um excesso da energia do feminino, você fica nesse lugar da dúvida, da incerteza, do perfeccionismo, fica adiando, fica no lugar do pessimismo, da melancolia. Você adia e tem dificuldades para empreender, porque empreender é a energia do masculino, é da ação, é da realização, fazer e acontecer. Se você tá na energia do feminino em excesso, você breca isso, você pausa, você pode se tornar mais lenta, mais melancólica, tá? Dispersa muitas vezes, perceba aonde é que você tá, como que tá esse termômetro dentro de vocês. No corpo, a mulher que tá com a energia do feminino em excesso, ela tem facilidade de reter água.
porque a água ela tá ligada às nossas emoções, e também você pode observar pela sua pele, se anda uma pele flácida, movimentos mais contidos, mais rígida, uma voz baixa, aquela mulher que opina pouco, que tem medo de manifestar a sua opinião, tem dependência emocional, apego. Todos esses aspectos que eu estou citando para você são sintomas de uma energia em excesso. Timidez, sonolência, alta sensibilidade. Então a gente precisa encontrar o caminho do meio. Porém, para encontrar o caminho do meio, é muito importante que a gente resgate primeiramente o feminino. Resgate essa energia que já existe dentro de nós, porque a nossa sociedade colocou a gente no lugar do masculino superior, incansável, exacerbado, porque a mulher tem que ser, tem que acontecer, tem que defender os seus direitos, tem que ser a foda, tem que pôr o pau na mesa, tem que ser mais macho que muito macho, tem que ser o que ela quiser, e tudo isso também. Porém, nada em excesso é bom, e a gente tem que começar, para manter esse equilíbrio, resgatar primeiramente o feminino, as nossas ancestrais, a nossa intuição, as nossas emoções, a necessidade que o nosso corpo tem de se manter em repouso, de estar mais reclusa dentro da nossa caverna, entender que nós somos cíclicas, que determinada semana a gente vai estar com os hormônios mais elevados, outro menos, mais introspectiva. Então nós precisamos entender que o equilíbrio ele começa partindo de um princípio, e que nós como mulheres temos que sim adentrar a energia do feminino, tá bom? E qual que é a forma certa da gente usar esse atalho, da gente usar esse poder, da gente usar essa energia que já existe dentro de nós? Como eu estava dizendo para vocês, a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode sim exercer todas as atividades que estão relacionadas à energia do masculino, que é a energia do Yang, desde que a gente tenha a atenção para o Yin, que é essa energia do descansamento, do relaxamento de forma proporcional. Então, o caminho que leva a gente para esse lugar é o caminho do equilíbrio. Equilibrar essas energias fora de nós, no nosso ambiente externo e principalmente dentro de nós. Sem culpa, sem vitimismo, sem punição. Então, ora, você mulher pode ceder, pode se permitir, pode receber. E ora, você mulher pode entender que você tem que pôr limites, tem que ter ação, tem que despertar, tem que fazer o negócio acontecer, tem que entregar. Então é dentro dessa dosagem que você precisa perceber se você está em desequilíbrio, e para você encontrar o equilíbrio e trazer poder e força para sua outra polaridade, o caminho da energia do feminino vai te trazer isso. Então, na força do masculino, o que você tem? Proteção, você tem força, você tem poder, você é uma mulher provedora, que faz as suas coisas, que vai atrás dos seus sonhos, tem excitação, desenvolve as coisas por você mesma. Mas e aí? Tá repousando? Tá dando um tempo para você sentir todos os medos que você tem do negócio não dar certo, dos clientes não virem, do novo projeto não sair do papel? Tá entrando dentro da sua caverna, tá indo para dentro das suas emoções, tá se permitindo chorar, tá se permitindo pedir um colo para sua mãe, para os seus filhos, tá se permitindo se mostrar imperfeita para sua família? Mostrar para os seus filhos que não existe a super-herói, e sim uma mãe cheia de defeitos e imperfeições, mas que vai estar ali para amar de forma incondicional, que vai trazer pertencimento e conexão para sua família, sendo que verdadeiramente ela é. E muitas vezes ela tem medo de ir para a vida, e muitas vezes ela pode, deve e sabe pedir colo, sabe se mostrar vulnerável, sabe dizer que errou e pedir desculpas, consegue dar uma pausa dentro desse dia louco e insano para se recolher,
para ir para sua caverna, para fazer as suas orações, para se conectar com a Mãe Natureza, para falar com as suas ancestrais, para invocar o seu rezo, os seus mentores espirituais. Como é que está a sua jornada espiritual? Esse lugar do invisível, da magia, da bruxa que existe dentro de você, que é capaz de curar, de fazer milagres com um rezo, com uma meditação, com as ervas, com o amor que existe dentro de você, que já é e que está aí, adormecido muitas vezes por não olhar para ele. Então, a energia e o poder do feminino traz esse lugar da intuição, da conexão, do acolhimento. E o que a gente pode fazer para começar a relembrar ou desvendar e desbravar esse lugar do poder do feminino? Eu vou citar aqui algumas coisas que eu já fiz e que são simples, que você pode começar de forma imediata. Agora, em meio à quarentena e o caos que nós estamos, eu vou sugerir que você relembre da importância de você estar conectada com a Mãe Terra. Mas estamos, nesse momento onde a gente não pode sair, então uma forma simples para você fazer isso é ir lá e se conectar com as suas plantas. Não tenho plantas, compre plantas, mexa na terra, no jardim. Devolva para a Mãe Natureza toda a tensão que você está sentindo. Hoje eu acordei super perdida. Precisava fazer a live, precisava falar desse tema. Acordei super mais ou menos. Fui lá para a Mãe Terra. Eu devolvo para a Mãe Terra o que não me pertence. Envio para a luz. Buscar a força da Mãe Terra. Porque a Mãe Terra ela é acolhimento, mas ela é amor incondicional. Então, quando a gente se conecta com a Mãe Terra, a gente faz essa transmutação de energia. A gente devolve para a Mãe Terra para que ela acolha o que não nos pertence, mas também a gente pede, a gente suga, a gente absorve da Mãe Terra toda essa energia da Mãe Criadora, do amor incondicional de tudo que é, das nossas raízes, da força e da potência que a natureza tem. Busque algum tipo de terapia corporal, pode ser uma dança, mas não uma dança que te exija controle, passos, não. Busque uma dança que te dê liberdade para se expressar, sem coreografia, uma dança livre. Então você pode fazer isso dentro da sua casa também. Coloque uma música e deixe seu corpo se expressar sem a necessidade e a validação do social. Eu tenho que dançar bonito. Você não precisa dançar bonito. Você tem que ser você, quem você é. E isso que é o belo. O belo é você se soltar, você ser livre, trazer relaxamento para o seu corpo, tá? Se conecte com um círculo de mulheres, esteja em grupo de mulheres, faça você um grupo de mulheres, tome essa iniciativa de fazer um grupo onde mulheres se apoiam. Mulheres para conversar sobre história, sobre o universo do feminino, mulheres que possam trazer para você o estímulo da roda, o estímulo do canto, o estímulo da força de uma mulher empoderando outra mulher, o estímulo das mulheres se elogiando. Escute histórias das suas ancestrais. Quanto tempo faz que você não fala com uma tia mais antiga, com a sua avó? Escuta as histórias que ela traz na vida dela, das suas ancestrais, como é que foi a origem das suas mulheres, quais as histórias de força que elas trazem para o seu DNA, para a sua história. Tome banho de ervas, se conecte com ervas, beba plantas e medite. A meditação é o caminho que vai te levar novamente para dentro. A meditação é o caminho que vai fazer você se conectar com o seu interior e vai fazer com que você limpe todas as memórias compartilhadas de baixa autoestima. Então, às vezes, a gente não precisa saber qual é o trauma, qual é a dor, qual é o motivo que eu estou criando a escassez na minha vida. Se você parar, respirar e se conectar somente com a sua respiração, eu inspiro e eu expiro por 2 minutos, depois por 3, depois por 5, você vai começar a adotar esse simples hábito na sua vida, que é capaz sim de transmutar e elevar a sua energia, elevar a sua vibração.
Assim é, manas, assim eu falei com muito amor, espero que tenha feito sentido para você. Absorva verdadeiramente dentro do seu campo, dentro do seu coração, esse poder da vulnerabilidade, esse poder do feminino que nós temos e que precisa assim ser visto, aceito, integrado e honrado, tá bom? Uma feliz noite, eu as honro, um grande beijo pela participação de todos vocês e até a próxima. Tchau!